Hoje nós vamos assistir a mais um vídeo sobre a nossa série sobre a vida e a obra de Francisco. Esse tem o número de 62 e eu estou chamando provisoriamente de O Coração, a verdadeira sede da Universidade do Coração. Esse vídeo foi gravado no dia 31 de janeiro de 2016. Eu vou contar primeiro, fazer assim uma introdução, né, sobre a motivação para ter escolhido esse vídeo e por que Deus está fazendo essa edição e subindo para o YouTube hoje. Ontem eu fui ao FRJ para dar uma palestra aos alunos da disciplina eletiva CMT 014, a arte e a ciência da meditação. A disciplina que eu desenvolvi como parte do projeto da Universidade do Coração, e que agora é oferecida lá no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ, em nível de graduação e pós-graduação. É uma disciplina eletiva. Como eu já mencionei várias vezes, a semente desse projeto foram as duas vivências que Francisco realizou na UFRJ, a nosso convite, e a reunião inaugural, reunião de instauração do projeto da Universidade do Coração, que aconteceu em nossa residência e que contou com a presença de alguns simpatizantes e integrantes da Grande Síntese de Sergipe. Ontem, durante a minha palestra, era visível que essa sementinha vingou e que ela está se desenvolvendo no seio da UFRJ. Eu não sei se é por causa da energia e da egrégora que nós estamos cultivando ali, eu e Cássia, mas o fato é que, uma vez mais, como sempre ocorre após algum evento relevante que nós realizamos pela Universidade do Coração, à noite, em sonho, eu tenho uma experiência espiritual com o Francisco. E foi assim nessa noite. Então, por isso que já está se tornando quase que uma regra para mim, sempre que acontece essa experiência, eu passo o dia seguinte me dedicando algumas horas para refletir e para levar em frente o pedido que Francisco havia me feito, para dar forma e zelar por essa parte do seu memorial, ou seja, por essa série que eu estou compartilhando aqui. Então, eu resolvi selecionar mais um vídeo, né? E o vídeo de hoje, eu adicionei um outro, bem curto, que onde Francisco ele canta carinhosamente, ele está me lembrando, é uma cançãozinha católica que ele canta, muito singela, e ele me lembra que essa canção também nos remete à Universidade do Coração. Ou seja, também nos remetia para esse lugar, para esse espaço, dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração, que é a verdadeira sede da Universidade do Coração. Então, essa chave que o Francisco carinhosamente compartilhou comigo, é uma das coisas mais importantes para se compreender o que significa esses conceitos em torno da Universidade do Coração.
E uma das formas da gente desenvolver essa aproximação com a Universidade do Coração são os diálogos estabelecidos de coração a coração, e que são conhecidos na nossa literatura técnica como samvada. Esses diálogos, eles formam uma egrégora e eles facilitam a participação de todas as energias responsáveis por fazer despertar os nossos sentimentos intuitivos superiores e também pelo nosso próprio crescimento espiritual. Então, é disso que vai tratar o vídeo de hoje. Como eu mencionei, gravado no dia 31 de janeiro de 2016. Ele mostra uma dessas conversas privadas, samvada, diálogo de coração a coração, que nós tivemos com Francisco, para tratar de várias questões, inclusive questões da nossa vida comum, do nosso lado mais humano, da nossa dor, do nosso sofrimento, que nos fazem humanos, demasiadamente humanos. Logo no início, eu falo dos meus problemas de saúde. Foi exatamente nessa época que eu estava sendo diagnosticado com câncer na língua. Eles tinham marcado para fazer a biópsia. Ainda não era certo que eu tinha o câncer. E, então eu falo um pouquinho disso também. E em seguida a gente discute, dando continuação a uma outra fala de outro dia, onde eu estava criticando assim um artigo da instituição que criticava de uma maneira exagerada os Yoga Sutras de Patanjali. E eu tomei a defesa do Patanjali. E, sim, eu e o Francisco, a gente faz uma leitura um pouco distinta desse texto. Daí eu ter saído em defesa do Patanjali. Né? Então, é nesse contexto que a gente está conversando ali. E aí, logo em seguida, a Cássia também comenta rapidamente, e eu também contribuo, sobre outro processo que se dava ali simultaneamente, com todas essas coisas, que foi o fechamento do restaurante vegetariano Coração da Terra, que nós tínhamos ali na Vila Madalena, em São Paulo. Foi aí que o Francisco, então, tomou a palavra mais uma vez para comentar sobre uma outra coisa, que foi a série de DVDs com a história do Mahabharata, que nós havíamos lhe dado de presente e que as pessoas ali na Grande Síntese, em Sergipe, estavam começando a assistir. E isso deixou Francisco muito preocupado, porque, obviamente, é um filme, e o filme não é fiel ao texto. E a preocupação de Francisco é que ele poderia gerar muitos mal-entendidos e atrapalhar assim o desenvolvimento, principalmente daquelas pessoas menos maduras na instituição, que não teriam um discernimento suficiente para extrair dessa obra só aquilo que ela tem de interessante. Então, o Francisco me faz um pedido para que eu retire esses vídeos de circulação, comenta comigo que em Sergipe eles haviam interrompido aquelas reuniões para assistir os vídeos, comenta sobre a sua saúde, e diz que, olha, que a saúde já não impede de trabalhar como antes, mas não de tomar esses cuidados necessários para manter a instituição livre de quaisquer influências
que eles pudessem desestruturar nessa fase, assim, que ela ainda está tão novinha, frágil, tomando forma. Daí a necessidade de parar com os vídeos. Por fim, o contexto, né, de início de 2016, ele lembra dessa onda de corrupção que atingiu todo o país e que é uma espécie de câncer que já tomou conta de todo o organismo, que para ele o estágio que nós atingimos já é praticamente incurável. Daí, então, a nossa responsabilidade, né, de nos voltarmos para uma vida ainda mais reta, mais pura, que nos estimule a fazer do coração irradiar a verdadeira energia de cura. É disso que nós devíamos nos ocupar. E, num certo sentido, aquela visão distorcida do Mahabharata presente no DVD poderia prejudicar isso. Então, o vídeo de hoje trata disso, mas mais importante, eu trouxe esse vídeo porque ele exemplifica o que é que a gente chama de samvada. Algumas pessoas já devem estar familiarizadas com esse termo, né? Que são os diálogos de coração a coração, e, obviamente, como é exatamente isso que fundamenta a Universidade do Coração, uma vez que a Universidade do Coração não tem, assim, de uma maneira mais precisa, uma sede física. Claro que as instituições físicas vão tomar esses valores e formatos, mas que a gente nunca se esqueça que a verdadeira sede da Universidade do Coração reside no nosso próprio coração. Por isso que eu escolhi esse vídeo, eu acho que a fala de Francisco deixa claro esse entendimento, e eu convido agora a todos a assistirem esse diálogo. Grato a todos e até uma próxima. Onipotente descansará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor. Onipotente descansará. Então, repare que coisinha linda. Esqueça da Igreja Católica, viu? E se lembre só dessa maravilha. Aquele que habita no coração, Rubens, à sombra do Onipotente ele descansará. Então, boa noite para vocês todos. Agradeço o presente que eu vou guardar no coração, e é com a igreja junto. Com a igreja junto. Namastê, Francisco. Boa noite. Boa noite. Namastê, namastê. Namastê, Cássia e Rubens. Namastê, Francisco. Namastê. Desde de manhã que eu estou com vontade de falar assim com vocês. E agora eu terminei ali uma reunião e pedi a Alexandra para me fazer esse obséquio de ligar para vocês. Como é que vocês vão? Quer falar? Francisco, está tudo dentro daquela lei, né? Está tudo certo, a gente sabe que tudo é necessário e tudo é verdadeiro. Então, um dia de cada vez e está tudo certo. Agora, como a sua pergunta é mais objetiva,
Então eu vou falar porque você está perguntando, assim, né? A questão do restaurante, finalmente foi tudo resolvido. Falta eu agora só finalizar alguns pagamentos, mas o imóvel foi vendido. E esse capítulo está totalmente encerrado e, graças a Deus, de uma maneira razoável, vamos dizer assim. Acho que a gente teve uma saída razoável. Agora, no mesmo dia que teve essa boa notícia, aí eu tive uma outra notícia, né? Que eu, há algum tempo já eu estava com um probleminha de saúde e não sabia o que era. Finalmente eu fui no médico, tomei alguns remédios e aí ele me disse: você tem três opções. Ou o que você tem é uma tuberculose que precisa ser tratada, ou o que você tem é câncer, ou é uma inflamação indefinida que em algum momento, de qualquer maneira, vai virar câncer. Então, no dia do meu aniversário, dia 2 agora, dia 3 aliás, dia 2 é aniversário, dia 3 eu vou fazer uma biópsia para colher uma amostra da língua, onde eu tenho uma espécie de uma inflamação, de uma afta, que já há quase um ano que não cura. E eu sinto assim, às vezes, um pouquinho também aqui, sabe? Então agora, fora isso, tô aprendendo com você, porque todos esses meses de reunião, eu vi você falando da graça que foi o seu processo. E você não sabe como isso é importante. Imagino que tenha sido muito difícil para você falar isso. Mas é incrível que na hora que a gente precisa, essa energia está lá atualizada. Então, eu sei que é difícil, eu espero que não seja o pior, né, tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando nisso, que você trouxe, não o conceito, mas você materializou e viveu essa coisa, né, de aceitar a doença como caminho, como cura e como reação do universo à experiência que a gente tem, né? Então isso me dá força. Para mim ainda é teórico, é óbvio, porque se no passado eu já sofri de síndrome do pânico, eu sou uma pessoa cheia de medos e um pouco covarde, né? Que tem assim o desconhecido para mim é uma coisa horrorosa, vamos dizer assim, né? Então eu tenho esse passar por esse aprendizado. Eu espero que seja tuberculose, porque um exame que eu fiz, apesar do exame não ser definitivo, ele deu positivo para tuberculose, mas o médico não ficou satisfeito pelo meu quadro, pelo meu perfil. E falou: olha, é melhor fazer logo essa biópsia, porque o câncer de língua precisa ser tratado logo, né? E o procedimento, se for câncer, é cirúrgico, pode remover uma parte da língua, ou não sei quanto. E se não for isso, aí é a tuberculose. Isso também tem que ser tratado, e tem que ser tratado com. O tratamento é um pouco demorado, né? E tomara que seja tuberculose, porque se for uma coisa indefinida, aí pior ainda, porque a angústia continua. Então, esse é o lado médico de como, claro que isso interfere com tudo, né? Eu já vou aproveitar, vou falar um pouco pela Cássia também, depois ela fala. Mas, ao mesmo tempo, que eu estou vivendo esse lado assim mais, vamos dizer assim, difícil, mais introspectivo, né? A Cássia está tendo mais reconhecimentos exteriores, né? Foi agora eleita como presidente da fundação do conselho, presidente do conselho da fundação que dá o dinheiro para a UFRJ, e ao mesmo tempo esse mês ela está preparando o memorial, porque no dia 26 de fevereiro ela tem o exame dela para se tornar professora titular. Então, de um lado, para ela está indo para o topo da carreira, e ao mesmo tempo eu sinto que eu estou vivendo alguns problemas que não ajudam muito nesse momento, né? Traz mais assim, eu podia estar dando mais apoio, mas na verdade eu estou agora mais atrapalhando do que ajudando. Então a minha fala é essa. E com relação ao processo todo do Shuddharma, acho que é isso que você perguntou também, né?
eu estou passando por esse momento todo de reflexão, de transição. Foi um ano longo, todo o processo, desde aquela viagem que a gente fez junto, saindo do restaurante para o aeroporto, né, que o meu primo levou a gente. Então é claro que aquilo está tudo muito atual, aquela etapa está se encerrando, e eu venho me preparando para dar um passo maior. Ainda tem algumas dificuldades, esse passo vem ensaiando, e acho que já dei muitos passos, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, eu fiz mudei minha vida um pouco e já perdi 20 quilos, né? Então eu estou cuidando mesmo daquela questão do alimento que vem pelos sentidos, né? Como é que a gente trabalha com isso. Então, mesmo quando eu falava nas reuniões com você, né, a questão da culpa, mas é óbvio que a minha consciência ela é muito rígida comigo. Eu não vou chamar de culpa, mas ela está ali o tempo todo me apontando onde eu preciso modificar, sabe? Então, claro que eu entendo aquela fala toda sua também. E é isso, assim. E aí ainda tem as histórias. Bom, aí tem o lado também dos projetos que eu comecei a me dedicar um pouco mais, que eu acho até estimulante, que é essa questão do Patanjali, né? Jamais levaria isso de um lado, assim, se fosse de um litígio, né? Não, é muito tranquilo para mim. E até, na verdade, se a gente não tem essa conversa hoje à noite, eu falei, amanhã, segunda-feira, eu vou tirar um dia para fazer um estudo mais cuidadoso, porque eu sei que o Francisco à noite já tinha avisado a Cássia, ele vai voltar ao assunto, e eu preciso estar preparado para dar continuação a essa história, sabe? Mas isso para mim é uma coisa assim que eu vejo como, sinceramente, eu digo de coração, como assim agradável, porque se é a busca da verdade, né? Eu ia te provocar, aliás, amanhã, já tinha até uma fala pronta. A hora que você me apertasse, eu ia falar, Francisco, antes de responder, eu preciso saber uma coisa. Olha, nós estamos fazendo isso aqui em defesa da verdade ou em defesa dos nossos instrutores? Em defesa da verdade, né? Então vamos lá, se é em defesa da verdade, ainda vou te fazer uma pergunta, né? O texto que a gente está discutindo é esse aqui que foi escrito por fulano de tal, né? Mas não é esse o mais importante. O texto de Patanjali, nós já lemos para saber qual é o ponto que foi atacado e qual é o ponto que está sendo criticado, ou aquele que está sendo considerado. E é justa essa crítica? De fato, o texto de Patanjali contempla isso desse modo? Ou essa leitura foi, vamos dizer assim, um pouco apressada, um pouco superficial? E agora a gente pode ter condições de mostrar uma outra coisa. Ou, ainda mais, né? Não tem lá na bibliografia, né? Eu acho que eu tenho isso em algum lugar. Eu ia tentar recuperar amanhã, porque é uma desconfiança que eu tenho e eu ia procurar isso amanhã. Mas é quase uma certeza. Como se existisse, nos textos que o Shuddha Dharma se propõe a revelar ao mundo, os Yoga Sutras de Patanjali, na versão, igual a Gita, na versão do Shuddha Dharma. Então é óbvio que se o Yoga Sutra do Patanjali está lá para ser lançado como um texto do Shuddha Dharma, esse é um texto do Shuddha Dharma, né? Mas eu não ia te falar isso antes de procurar o texto para ter certeza que eu já vi isso. E agora não é uma coisa que eu tinha claro. Então amanhã eu ia, assim, na hora que você me provocasse, eu ia te provocar mais ou menos assim. Esse é o resumo de tudo. Eu não sei se Cássia quer falar um pouco agora. Namastê, Francisco. Mas Não, eu só, assim, fiquei feliz da gente ter resolvido a questão do restaurante, mas acho que a gente foi, assim, conseguiu sair, assim, honrando tudo, pagando tudo, sabe, Francisco? E ficando mais tranquilo com todas as pessoas envolvidas. Mas é mais ou menos isso que o Rubens falou, hein? É assim, no mesmo dia que a gente recebeu o valor lá do restaurante para pagar as dívidas, que foi a semana passada, no mesmo dia teve essa outra notícia. Aí eu também me lembro daquela nossa reunião, das nossas reuniões, onde você fala assim, de como as coisas estão aceleradas e o cuidado que a gente tem que tomar no dia a dia, em todas as ações que
que nós estamos, porque esse ano também está muito difícil, assim, na universidade, as coisas não estão fáceis. Mas também aí eu me lembro quando você fala, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalha. Então, quando as pessoas falam demais, assim, ou só criticam, ninguém tem a solução, ninguém sabe o que fazer muito bem. Mas aí eu me lembro disso que você sempre falou, que a gente tem que continuar, assim, seguindo o nosso caminho, focando, mas não atrapalhar, né, Francisco? Se não tiver o que fazer, se não tiver o que ajudar, pelo menos não atrapalhar já é um grande passo. E acho que as nossas reuniões de segunda-feira, para mim, sempre me dão força, porque é importante estar junto, assim, com pessoas que têm esse ideal, né? De ter cada um com seus erros, seus acertos, mas pense em alguma coisa um pouco maior. Mais ou menos isso, Francisco. Muito bom. A primeira coisa que eu gostaria Abaixo. de falar a vocês, está escutando bem aí? Agora? Agora tá. Tava um pouquinho baixo, agora você aumentou a voz. Tá bom agora. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre aqueles vídeos que você enviou, Aracaju, do Mahabharata, que eu queria ponderar para uma coisa. Nós editamos um DVD somente com as falas de Krishna, unicamente. E ficou uma coisa assim muito interessante, mas eu queria dizer a você que eu não assisti nenhum daqueles DVDs, sabe? Nenhum daqueles DVDs. Dia de terça-feira, o pessoal se reúne e acabaram de assistir o 5º DVD. Mas eu tenho a impressão que deve partir de nós uma certa maneira de operar no processo da vida, assim, extremamente cuidadosa, extremamente austera. Eu tenho a impressão que nós somos o último reduto, sabe, de seriedade. E a seriedade, eu não digo nada relativo aos textos, não. Também, mas eu tenho a impressão que nós vivemos uma vida, na prática, extremamente cuidadosa no que diz respeito à nossa atuação na vida e resistindo bravamente a manter essa instituição com uma energia monetária limpa. Eu quero lhe dizer que nós passamos por um momento de grande dificuldade por causa da minha saúde extremamente abalada e que eu já não posso mais trabalhar do jeito que eu trabalhava
e, portanto, muitas dificuldades têm sido enfrentadas. Mas, apesar das dificuldades, eu não passo por nenhuma tentação de manter essa instituição, como eu disse, com uma energia monetária suja. Não. Mesmo doente, tenho me esforçado para oferir os recursos necessários para manter a instituição que, se toda a vida ela foi totalmente enxuta, agora muitas vezes mais, para poder precisarmos do mínimo de recursos para manter. A correria tem sido grande, mas enquanto eu estiver vivo, essa eu tenho certeza que é uma grande contribuição que eu dou ao mundo, que é de manter essa instituição nesse estado assim precário de saúde que eu me encontro, mas de uma maneira sem me filiar a essa onda de corrupção que assola o nosso país e que eu não vejo outra solução a não ser a gente se voltando para uma vida profundamente reta, para que nós, assim funcionando, possamos fazer o coração irradiar essa energia do coração, porque essa sim, do mesmo jeito que Gandhi, que Mandela, que Gorbachev, que outros grandes nomes da humanidade mudaram situações tão complicadas como essa que nós estamos, então eu acredito que essa é a única solução. Que materialmente, apesar de eu ter dedicado a vida a pensar, a me interessar pelo mundo e mais precisamente pelo nosso país, eu não vejo como materialmente poder se solucionar isso. Que o Brasil está totalmente carcomido por um câncer maligno que tomou conta do corpo todo. E hoje eu não vejo como solucionar, e é por isso que eu quero me dedicar totalmente ao coração, porque eu sei que aí está a única esperança. Porque eu comprovo na prática o que eu já vi grandes homens fazerem em certas comunidades, né, do mundo, e eu vejo, eu acho que tenho impessoalidade adquirida durante esse tempo para dizer isso, que eu consigo identificar que minha vida, essa vidinha ainda pouco profunda, mudou o nosso estado. Mas eu vejo isso com uma claridade, porque é muito difícil de se ver isso.
mas eu vejo nos últimos tempos pessoas de muitos lugares do nosso estado me procurarem e de me mostrarem certas coisas na qual eu fui o responsável por aquela mudança. E essa mudança que as pessoas, as mais diversas e a grande maioria delas desconhecidas, elas me procuram para falar desse tema estranho. E pessoas que não têm conhecimento das potências do coração e elas não falam de maneira nenhuma que tenha sido, que a causa tenha sido o coração, mas acha que fui eu, a personalidade, que conseguiu provocar essas mudanças. E, na verdade, eu sei que falam isso, mas, em verdade, é porque desconhecem o princípio que me anima e anima a todas as criaturas humanas. E apenas eu acho que me dediquei, me esforcei, apesar de maneira claudicante, mas eu acho que me esforcei na medida da minha capacidade e isso provocou no nosso estado, e principalmente em Aracaju, grandes mudanças, sabe? Eu vejo que tudo que é de movimento espiritual na nossa cidade tem essa origem lá para trás, sabe? E as pessoas, assim, de maneira muito interessante, elas rastreando, sabe? Até chegar a essa origem e sempre falando dessa ligação que existe entre a minha vida e as mudanças que ocorrem por aqui. E eu não falo isso de maneira nenhuma, de forma pessoal, porque eu sei que eu estou falando de maneira impessoal e estou falando isso e lembrando disso para dizer que nós deveremos nos dedicar a isso com mais fervor, com mais intensidade, porque se nós sabemos que esta é a saída, não é possível que nós vamos continuar contemplando essa desgraça toda no mundo e ficar só contemplando, que eu acho que a palavra certa não é contemplação, mas de ficar observando isso dessa maneira apática, indiferente, quando hoje, nesse instante, quando eu acabei a reunião e que liguei a Globo News, que lá tem algumas coisas interessantes que de vez em quando saem, eu vi aqui não sei quantos blocos de carnaval no Rio de Janeiro, aproximadamente 600 mil pessoas estavam hoje nas ruas do Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, me choca um pouco, sabe? Que a motivação carnaval leve às ruas 600 mil pessoas e a causa que deveria verdadeiramente levar as pessoas à rua, que é esse estado de destruição que o nosso país está em todos os campos, né? Em todos os campos, não é só
economicamente, mas em todos os campos nós estamos verdadeiramente destruídos. Até as universidades, né, falindo, sem as verbas que são necessárias para a manutenção. A saúde do Rio de Janeiro totalmente sucateada, totalmente desprezada. Hospitais assim, o Hospital Universitário do Rio de Janeiro praticamente fechado essa semana, né? Por falta de verbas, funcionários sem receber salário do mês de dezembro e tendo sido necessário se fechar o hospital universitário, parece que é Pedro Ernesto, né? Eu não sei o nome. É isso? De Niterói, da Federal Fluminense. E aí eu digo a você que quando eu olhei aquele povo todo no meio da rua, sabe, cantando, tudo eufórico, todos eufóricos, bêbados, na maior hilaridade, eu senti verdadeiramente tristeza por ver que eu não sei o que será necessário acontecer para que as pessoas se toquem para essa situação. Uma coisa impressionante, que eu fico assim preocupado em perguntando a mim mesmo, será que será preciso se destruir essa humanidade para que a gente possa, em um outro corpo, em um outro momento, reconstruir tudo? Eu não me conformo que seja ainda necessário uma grande dor para que a humanidade acorde. Mas eu observei, pasmo, que as pessoas ainda estão atraídas por blocos de carnaval, que Gilberto Gil e sua filha, o bloco Preta Gil, só esse bloco tinha 150 mil pessoas. A praia de Ipanema, não sei o que é, como é que é, totalmente tomada de cima a baixo. Eu acho isso uma coisa que eu não me conformo. Eu não me conformo quando vejo Lula acossado de todos os lados, chegar na televisão e dizer que ele é o homem mais honesto que ele já conheceu e que desafia a pessoa que tenha exemplo para dar de alguém mais honesto do que ele. Até isso eu acho uma coisa chocante. E eu estou vendo que aquela famosa frase do Rui Barbosa está perfeitamente aplicada ao momento que nós estamos vivendo. Você, por favor, com Cássio, acesse a internet e procure um depoimento dado pela ministra Carmen Lúcia, porque ela produziu uma frase, sabe, uma coisa extremamente séria, e que eu acho que vocês deveriam ler isso e divulgar. Então,
eu queria dizer para vocês que eu acho um pouco temerário que você tenha disponibilizado aqueles DVDs no seu Facebook, eu não sei o que é, que você disponibilizou todos os DVDs e as legendas das falas de Krishna. No sânscrito. Eu sou agora que observei, e graças a Deus que em Aracaju nós só movimentamos 5 DVDs. E quinta-feira eu estava no quarto assistindo a um documentário muito importante e de repente eu escutei uma voz, assim, uma coisa nítida, dizendo que eu ia até a sala da diretoria aqui, a sala da secretaria, e pedir à pessoa que está organizando a edição desse DVD contendo todas as falas de Krishna, dos 5 primeiros, e disse assim: leia a 20ª mensagem de Krishna. É a última do 5º DVD. E eu li unicamente aquela. E aí eu fiquei espantado com o que é transmitido nessa fala de Krishna. É uma coisa verdadeiramente distorcida, absurdamente distorcida. Ainda tem mais, Francisco. Como a consultoria para o filme é basicamente feita pelo pessoal do movimento Hare Krishna, é claro que tudo ali tem um olhar dos Hare Krishnas. E para a gente só é interessante se a gente tiver a capacidade de filtrar. Senão essa obra é mais uma obra de divulgação do movimento Hare Krishna. Até porque a própria composição do Mahabharata não é desse modo. Essas inserções da fala de Krishna é uma novidade dessa nova sede, porque o corpo consultor, mesmo de escolas, de acadêmicos, todos eles ligados ao movimento, a maioria ligada ao movimento Hare Krishna e outros de linha vedantina, acharam interessante dar essa ênfase em Krishna. No outro Mahabharata que eu te dei, nem existem essas inserções de Krishna, porque isso não ocorre no Mahabharata desse modo. Então, essa fala, eu acho interessante a fala. Agora, a gente tem que filtrar e entender que essa vestimenta cultural é dos Hare Krishnas. As outras, ainda que o trabalho que é necessário seja uma coisa gigantesca, mas eu acho que não pode partir de nós a divulgação desse DVD. Por exemplo, aqui em Aracaju tem uma pessoa que sabe trabalhar com essas legendas para mudar todas elas. Uhum. Mas o trabalho dessas 20 primeiras mensagens, mas é um trabalho de Hércules, sabe? Mas é uma coisa gigantesca o que precisa ser feito, porque depois da leitura da 20ª, eu li todas as outras, e todas as outras é um verdadeiro absurdo. Eu concordo. Concordo. Tanto assim que na 20ª fala, é porque eu não estou aqui com o livrinho que foi publicado, mas não foi divulgado, para eu ler para você a 20ª, espera aí um pouco. Então, veja que coisa
tenebrosa está escrita aqui nessa mensagem. Cada criança que vem ao mundo é totalmente incivilizada. Repare, o seu interior não tem bons valores nem vícios. Isso significa que quando do nascimento de uma criança, ela não possui nenhuma boa qualidade. Então, como é que eles alcançam as boas qualidades ou os vícios? Alguma vez você já pensou nisso? O que eles aprendem é através das repetições daquilo que eles ouvem dos pais. Bom, essas são as 5 primeiras linhas. Eu não vou ler todo não, porque é uma coisa aberrante dizer que uma criança nasce totalmente incivilizada. Olha que palavra. O seu interior não tem conteúdo algum. Tudo aquilo que ela virá a aprender virá através do exemplo que os pais darão. Mas elas mesmas, elas não contêm nada. Não tem coração. Hein? Elas não têm um coração. Não tem um coração, não tem outras vidas, não teve outras experiências. Então é como se a vida única é essa que nós estamos vivendo e acabou. Para trás não tem nada, nem... Quer dizer, é uma coisa assim... Então, Francisco, eu tenho isso muito claro para mim. Agora, sabe a importância para mim do texto? É porque a gente aprende o contexto e sabe filtrar. Eu não vou ler isso, eu sei que isso aí não tem a ver com o texto. Mas para mim é importante saber o que é que representa um arquétipo que é, sei lá, o Yudhishthira, o que representa o arquétipo que é os personagens. A gente conhecer... Isso para mim é que é a riqueza, e conhecer a parte histórica, né? Agora, esses detalhes que são mais religiosos, assim, que tem um sentido... Mas ouça bem. Aquilo que está lá traduzido... Não, no Mahabharata não tem, mas no filme, o filme já é em hindi, e eles fazem, ou você vai ter a legenda, eles fizeram direto para o português. Então, no hindi, eu não sei como tá, mas mesmo o hindi, isso já tem que ter contaminado, porque isso é um filme, é uma produção, teve um conselho, e esse conselho não tem membro do Shuddha Dharma lá. Então não teria como ter o nosso olhar. Então é como se fosse assim, isso é o melhor que pode ser lançado nessa civilização, nesse momento, levando em conta o cinema de Bollywood. É como se existisse aqui no Brasil, sei lá, aqui tem o Augusto Boal, e faz uma peça de teatro partindo de Leonardo Boff. Lá o Bollywood utilizou toda essa estrutura com os intelectuais de lá, que são vedantinos, e do Hare Krishna. Né? Não é muito. Agora, um membro do Shuddha Dharma, ele já tem que minimamente ser capaz de acessar qualquer obra, qualquer contexto, e saber de lá extrair o sumo. Né? Não existe um outro texto no Shuddha Dharma que faça frente a esse ainda. Então, para a gente, quando a gente lê esse, a gente tem insights para o Shuddha Dharma e sabe filtrar de lá. Usa-se todas as metáforas, todas as histórias que são contadas, tem elementos do Shuddha Dharma. Agora precisa maturidade para isso, é óbvio, para fazer essa filtragem. Mas é o que se espera das pessoas que estão no Shuddha Dharma. E as pessoas que estão iniciando a instituição. O que fazer com essas pessoas? E o incrível não é nada. É que pelo que eu faço na segunda-feira, que eu termino aqui a reunião dos emissários e vou para uma reunião pública, a reunião de terça-feira, que são com os membros consagrados, essa é menos problemática. O povo está me acossando no sentido de parar de assistir isso, porque isso é altamente prejudicial para as pessoas que estão iniciando. aí eu concordo que é.
e que não tem discernimento. Concordo. Sabe? Principalmente, Francisco, tem que levar em conta que a formação das pessoas, aí não é preconceito meu, mas é a realidade, eu percebo isso. Por eles terem uma formação, vamos dizer assim, ou evangélica, ou fundada numa parte muito dogmática, aí quando acessa uma outra cultura, sem ter um conhecimento antropológico, para perceber que as coisas, sei lá vai falar de tantas loucuras que a gente não ouve na Bíblia, né? De tantos deuses, tantas divindades. Claro que isso assusta. Mas não é isso o grande problema. Por incrível que lhe pareça, todas as pessoas ficam assim, enebriados pelo filme. Entendi. Uma coisa impressionante, ao ponto de que as pessoas, elas me disseram assim, que nem ligam para a legenda, que o que importa é o que está lá no filme e que elas se recordam várias vezes das nossas reuniões. Imagine. Mas, Francisco, parece que é você ali falando. Eu consigo ver assim também. É uma coisa impressionante. Francisco, isso eu consigo ver assim também. Quando eu vejo uma rabada, eu entro nesse estado igual às reuniões que você produz. Mas eu filtro. Claro que eu filtro. Quero lhe dizer que você tem filtro. Eu sei. São muitos anos, né, de caminhada. Você é marinheiro de longo curso. Agora, uma pessoa que está começando. Repare, que me perguntaram isso assim mesmo. Porque o que quer dizer que toda criança que vem sem conteúdo nenhum. E o que a gente sabe é que as crianças serão os profetas da hora presente. São essas crianças, como eu vejo aqui na escolinha, que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso ao que nós, nesses 4 anos, estamos acessando na escolinha. É uma coisa impressionante. Quer dizer, o que nós estamos vendo é que essas crianças que estão nascendo têm mais conteúdo do que os pais. E aqui dizer que elas nascem com uma coisa, um livro em branco, que não tem nada, e que tudo que elas haverão de aprender na vida virá através dos pais. Bom, é óbvio que os pais devem ter cuidado com o seu exemplo, né, que eles podem realmente transmitir. Mas os pais estão aprendendo muito mais com os filhos do que os filhos com os pais. Concordo, claro. É o que nós estamos vendo. Quer dizer, de repente vem uma pessoa e me mostra uma coisa. E a advertência que foi feita para que eu me levantasse e lesse a 20ª mensagem, não foi de ninguém não, foi de gente muito grande dentro do Sudadharma, e me dizendo, retire isso totalmente, porque senão você vai ver o imenso prejuízo que vai ser causado em tudo que você está fazendo esses anos todos. Agora o filme é tão forte, que as pessoas nem ligam para a legenda. Repare, e vieram, como é que se chama, observar, depois que foi reunido num só folheto todas as mensagens. Aí foi que começaram a ler, e ler de uma maneira desvinculada do filme. Aí eles viram, e alguns me disseram, isso aí não tem nada a ver com o filme. Porque mas é uma coisa incrível, como o próprio filme, sem legenda, ele parece que tem um poder de Charlie Chaplin, sabe? Francisco, é proposital. Essa versão, ela é numa linguagem de videoclipe, numa linguagem de videogame, feita para os jovens, onde cada personagem é como se fosse um super-herói da Marvel. Tudo isso é proposital, porque tem uma intenção de revitalizar a Índia, de trazer
o Prado indiano, esse orgulho de ser indiano de novo. A outra versão que eu tinha te dado há uns 10 anos atrás, aquela é mais fiel ao texto. Lá, mas é muito parado, a pessoa não ia aguentar, vai dar sono. Essa aí a música é vibrante, é como se fosse uma novela, sei lá, é os 10 mandamentos da Record. É isso. Né? Agora eu vou tirar dessa parte online para não causar esse tipo de problema. Vou manter a discussão só aqui em casa, que as pessoas aqui têm maturidade para isso. Vocês estão presentes, podendo abrir os olhos das pessoas, né? E clarear o discernimento das pessoas. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Mas essas coisas serem difundidas por você, é óbvio que as pessoas vão ligar você ao que você está difundindo. E pode ter certeza que o estrago é grande. Entendi. E o restinho que sobra de Sudadharma, o restinho será totalmente desfeito. Eu te agradeço. E isso não é a atitude de um membro do Sudadharma. Então eu tenho que zelar por quem vai entender e também por quem não vai entender. Então eu concordo. E eu preciso ser menos negligente. É como se você desse uma aula fumando um cigarro e um copo de cerveja em cima do seu birô. E dizer, quem quiser que se dane, eu estou dando aula de química tal, e quem quiser que tenha discernimento para separar uma coisa da outra. Olha, não é hora mais dessas coisas não, sabe? Não é hora mais dessas coisas não, porque, por exemplo, meu pai era um homem muito interessante, mas uma das pessoas mais interessantes que eu conheci. Mas meu pai dava, além da maioria dos exemplos que ele dava na vida, eram positivos. Mas o exemplo de fazer minha mãe sofrer com ele olhando para todas as mulheres, sabe? Isso era um exemplo que eu, porque era uma pessoa estranha, que não era incivilizada, consegui discernir. Entendeu? E separei e de vez em quando dou exemplo do meu pai. E a outra parte eu deixo para trás. Mas todos os meus irmãos homens seguiram o ensinamento do meu pai. Entendeu, Francisco? Seguiram o exemplo do meu pai. Eu sempre... Seguiram, hein? Eu sempre falo para os meus alunos e para os professores, não é só o conhecimento técnico que a gente precisa, é o exemplo em sala de aula. Mas o Mahabharata, quando eu assisti com o Rubens, a gente sempre discutia à luz do Sudadharma, Francisco, o que era o diferencial. Talvez, acho que ficou muito rica a discussão por isso também. Não é isso que a gente acredita, a gente pensa de forma diferente, mas a gente não percebeu que poderia pegar pessoas mais jovens, né? Talvez seja isso mesmo. Então, o Dasa virtuoso cuida do seu exemplo para que seu exemplo não sirva de estupício à vida do outro. Cuida do seu exemplo. Não é só ser um falador, não, Rubens. Não é só saber falar, não. Não é? Quem não tiver coragem para renunciar a si mesmo, não se meta com o Sudadharma. Quem tiver coragem para se render à verdade, ou viver escravizado à verdade, esse terá liberdade. Mas aqueles que são autoindulgentes e que não acham nada demais, ou que se orgulham de ser o que são, de falarem o que pensam, quem disse a você que isso pode? Não pode não. Por exemplo, Cássia ser diretora lá do Instituto de Química e falar
de que ela aprova a maconha e achar que isso não é nada demais, é a opinião dela. Se eu soubesse que você andava falando de aberrações dessa natureza, eu sinceramente, Cátia, perderia toda a admiração que eu tenho por você. Não, tem que ter coerência. Que história é essa? De servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. Que negócio é esse? E os homens se acostumaram a isso e não acham isso nada demais. E eu acho que a grande batalha desses anos todos é para a gente ter coerência, sabe? Ter coerência. E eu tenho procurado. Olha, eu não estou me sentindo bem. Esse esforço mental que eu estou fazendo, eu estou com vontade de vomitar. Eu tenho isso toda hora. Quando me esforço, eu fico assim, com vontade de vomitar e tenho que me deitar com o ventilador até a crise passar. Eu tenho certeza que esse esforço baixou a glicemia demais, sabe? Então, porque a gente não dá o valor devido ao trabalho da intelecção, mas é uma coisa que altamente dispendiosa de energia, é esse exercício da intelecção, né? Então, eu queria parar, amanhã a gente se comunica de novo, tá certo? Nós amanhã nos encontraremos na reunião. Eu não posso, eu tenho outras coisas para convidar vocês, sabe? Outras coisas assim muito importantes. Talvez essa que eu falei seja hierarquicamente a menos importante. Tem coisas assim muito sérias que eu quero falar com vocês e que eu não vou falar porque não estou em condições físicas agora para falar. Então, a gente amanhã se vê. Boa noite e namastê. Namastê, Francisco. Pronto. O que é que eu faço? Olha, o que é que eu faço para desligar esse computador? Só abaixar a tampa, Francisco, que daqui a gente desliga. Só abaixar a tampa daí. Eu fecho a tampa. É. Então, boa Namastê, noite irmão. e namastê, viu? Boa noite. Namastê.